pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática. Hoje nós iremos abordar o tema regra de 3 composta. Só que antes de a gente iniciar, deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, a gente fica se perguntando o que é uma regra de 3 composta, como é que a gente resolve uma regra de 3 desse tipo, não é isso? Então, analisa aqui comigo todos os detalhes, que agora eu tenho certeza que vocês não vão errar mais nenhuma questão de regra de 3 composta, tá ok? Então, ó, uma regra de 3 composta é quando a gente vai trabalhar com 3 ou mais grandezas, certo? Aí a gente fica com aquela interrogaçãozinha na cabeça, o que é uma grandeza? Pessoal, grandeza é tudo que pode ser medido, certo? Então, tudo que pode ser medido a gente chama de grandeza. E daí tem aqui todo o passo a passo do que a gente deve fazer para resolver uma questão de regra de 3 composta. O primeiro passo é a gente montar uma tabela com todas as grandezas envolvidas, ou seja, todas as informações que a gente tiver no nosso enunciado, tá joia? Depois que a gente montar essa tabela, a gente vem para o segundo passo. O segundo passo é verificar a relação de proporcionalidade, ou seja, a gente vai fazer comparações entre as grandezas e verificar se elas serão diretamente proporcionais, que é quando as duas crescem juntas ou diminuem juntas, ou se elas serão inversamente proporcionais, que é quando uma cresce e a outra diminui, tá? Uma aumenta, a outra diminui, inversamente proporcionais. Quando a gente fizer essa análise com todas as grandezas, aí a gente vem para o terceiro passo, que é o seguinte: se no segundo passo a gente tiver verificado que uma das grandezas é inversamente proporcional, aí a gente deve pegar os seus valores e trocar de posição, certo? Então a gente só mexe naquela grandeza que foi inversamente proporcional e troca eles de posição, tornando ela também diretamente proporcional. E aí a gente vem para o nosso quarto passo, que é efetuar os nossos cálculos e encontrar o resultado, o valor da nossa incógnita, ou seja, o valor desconhecido, certo? Para ficar melhor de a gente entender como é que funciona, acompanhe aí na tela a nossa primeira questão de hoje. Um escritor, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, digita 7.500 palavras. Quantas horas por dia ele deverá trabalhar caso queira digitar 6.000 palavras em 4 dias, certo? Então, aqui está o nosso primeiro passo, que era montar a nossa tabelinha. Então, eu coloquei aqui as 3 grandezas, ó, horas por dia, dias, ou seja, a quantidade de dias, e a quantidade de palavras que ele vai digitar. E daí, a gente vai para o segundo passo, que é fazer a comparação entre as grandezas. Lembrando que, quando a gente for fazer essa comparação, pessoal, a gente vai pegar a grandeza que tem um valor desconhecido e comparar com as outras. Só que quando a gente for fazer essa comparação, a gente sempre compara aos pares, tá bom? Então, primeiro a desconhecida com essa, depois ela novamente com a outra. E aí a gente verifica se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Comparando aqui, ó, horas por dia com a quantidade de palavras digitadas. Vamos ver o que acontece, ó. 8 horas por dia é digitada 7.500 palavras. Então, se eu diminuir a quantidade de palavras, eu, lógico, vou ter que diminuir aqui também a quantidade de horas por dia, certo? Então, diminuir a quantidade de palavras, diminua a quantidade de horas dia, certo? Então, essa em relação a essa, elas serão diretamente proporcionais. Então, a gente coloca aqui, ó, setinha para baixo nas duas. Agora, a gente vai fazer a comparação
comparação dessa grandeza com essa outra. O que é que acontece? Vamos lá. Em 10 dias, tá? Trabalhando 8 horas por dia, essa é a lógica. Ó. E aqui embaixo, ó, se diminuiu a quantidade de dias, certo? Ele vai ter que trabalhar mais para compensar, tá? Então, diminuir a quantidade de dias, aqui ele vai ter que aumentar, tá? Então, o que é que está acontecendo? Enquanto uma aumenta, a outra diminui, são inversamente proporcionais. Aí, pessoal, como aqui já estava com uma setinha para baixo, nessa outra aqui, ó, a gente coloca ela para cima, certo? Comparando aqui todas elas agora, a gente vê que tem uma que está no sentido contrário, inversamente proporcional. Aí a gente vem para o terceiro passo, ó, que é inverter os seus valores, trocar os seus valores de lugar. Então aqui, ó, 10 e 4, a gente vai ficar com 4 e 10. E essas outras duas grandezas a gente não mexe em nada, repete, ó, 8 e x. E aqui, ó, 7.500 e 6.000. Agora a gente já tem uma relação de grandezas diretamente proporcionais. É só chegar no quarto passo, que é resolver, calcular ali e encontrar o valor de x, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, a gente multiplica em linha. Porque esses dois valores a gente conhece, ó, essas duas grandezas a gente conhece todos os valores. A mesma coisa aqui embaixo, ó, multiplica em linha. E quando a gente chega na grandeza que a gente tem um valor desconhecido, pessoal, a gente vai fazer a multiplicação em cruz, ó. Aqui e aqui. Eu fiz com cores diferentes, que é para a gente poder enxergar melhor como é o segmento aqui que a gente vai fazer, tá? No nosso cálculo. Então, ó, na linha vermelha, a gente tem x vezes 4 vezes 7.500. A gente fica com 30.000x. E aqui, ó, multiplica os 3, certo? 8 vezes 10 vezes 6.000. Então, eu vou até colocar assim, ó, 8 vezes 10 vezes 6.000. Aqui deu 30.000 porque a gente também multiplicou, ó, 4 vezes 7.500, certo? Que dá 30.000. Daí, ó, eu vou multiplicar aqui, ó. Repito o 30.000 por enquanto. E aqui eu multiplico tudo. 80 vezes 6.000... 480.000, certo? Pessoal, cheguei aqui, ó, analisa comigo. Eu tenho 30.000 que eu vou passar dividindo. Ficaríamos com 480.000 dividido por 30.000. E aí, ó, é só cancelar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4 no numerador. No denominador também tem 1, 2, 3, 4. Cancelei. Ou seja, a gente vai dividir 48 por 3. 48 dividido por 3 dá igual a 16. Ou seja, 16 horas por dia é que ele vai ter que trabalhar para poder compensar aí e digitar essas 6.000 palavras, certo? Resposta letra E. Essa é a resposta da nossa primeira questão, certo? Agora, pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Acompanhe aí na tela o enunciado. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, pessoal, aqui eu já fiz a nossa primeira etapa, que é montar a nossa tabela com todos os dados. Então, estão aqui, ó, as 3 grandezas: artesãs, dias e bonecas, certo? Bonecas de pano produzidas. Então, com 4 artesãs, trabalhando 4 dias, são produzidas 20 bonecas.
com 8 artesãs trabalhando 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Aí a gente vai para o segundo passo, que é comparar as grandezas. Então, ó, compara a grandeza desconhecida primeiro com a quantidade de dias, certo? Então, ó, se com 4 dias são produzidas 20, se a gente aumentar a quantidade de dias, a gente aumenta a produção, correto? Então, ó, vai aumentar aqui as duas, beleza? Aí a gente vai para outra comparação, que é bonecas em relação à quantidade de artesãs. Se 4 artesãs produzem 20 bonecas, com uma quantidade maior de artesãs, vai aumentar a produção também. Tranquilo? Então, também são diretamente proporcionais. Se aqui já está com a setinha para baixo, basta colocar a setinha para baixo. Então, isso quer dizer o quê? Que essas grandezas, ó, como estão todas na mesma direção, né? Todas com a setinha para baixo, indicando que elas aumentam juntas aí, no caso. Então, trata-se de grandezas diretamente proporcionais. E agora, pessoal, como a gente não tem nenhuma com o sentido contrário, a gente já vai para o cálculo direto. Ó. Então, a gente vai multiplicar aqui em linha. Ó. Esse com esse e esse daqui de baixo com esse. Quando a gente chega na grandeza, que tem a incógnita, ou seja, o valor desconhecido, aí a gente faz a multiplicação em cruz. Então, aqui, ó, em azul para cima, em vermelho aqui, ó, para baixo. E daí é só seguir a linha e fazer o nosso cálculo. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, 4 vezes 4 vezes x. Está aqui. 4 vezes 4 vezes x. Isso é igual a... Aí a gente vai para outra linha, a linha azul. Ó. 8 vezes 6 vezes 20. 8 vezes 6 e 20. E agora é só multiplicar. 4 vezes 4, 16x. Igual a 8 vezes 6, 48. 48 vezes 20, 960. E o 16 que está multiplicando x passa para o segundo membro dividindo. Ó. A gente fica com 960 dividido por 16, certo? E agora, 960 dividido por 16, a gente obtém aí como resposta 60. Vamos fazer a nossa leitura. Ó, 8 artesãs, trabalhando 6 dias, conseguirão produzir 60 bonecas de pano. É essa a nossa resposta final, certo? Pessoal, quem gostou já deixa o seu like, quem não é inscrito no nosso canal já se inscreve para ajudar a gente e para que outras pessoas possam ver o nosso trabalho, certo? Lembrando, temos outros vídeos aí no nosso canal relacionados a grandezas diretamente proporcionais, envolvendo aqui, ó, regra de 3 composta, tá? Não só regra de 3 diretamente proporcional, como inversamente também, certo? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!